os preços dos eletrônicos realmente dispararam, tá tudo muito caro. E hoje em dia realmente você fica sem saber se aquele produto tá barato, se tá caro, se vale a pena comprar, se não vale a pena comprar. Uma dica que eu deixo para vocês é como eu faço para pesquisar preços de eletrônicos. Existe uma loja muito famosa de eletrônicos que fica em Nova York chamada BH Foto e Vídeo. Se você não conhece essa loja, vale a pena você conhecer. Bicho, tem de tudo mesmo. Essa loja realmente ela é incrível. É claro. E aí a conta fácil que você pode fazer é o seguinte: quanto custa essa placa de vídeo lá nos Estados Unidos? Se eu fosse comprar lá na BH Foto e Vídeo, se alguém fosse trazer essa placa de vídeo para mim, na mala dele, sem pagar imposto, quanto custaria aqui no Brasil? Não sei. Então, se eu achar essa placa pelo preço que eu fosse pagar lá nos Estados Unidos e trazer para cá sem pagar imposto, é porque o preço daqui já está valendo a pena. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não quer dizer que esteja barato, porque a pandemia afetou não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Atualmente essa GPU lá na BH Foto e Vídeo está na faixa de $220. Acabou surgindo no site da Kabum uma promoção de preços de GPUs. Tinha outras mais caras também. Essa daqui, no meu caso, é a que eu acho que valeu mais a pena. Para Hackintosh, as placas da AMD são melhores. Eu não uso placa de vídeo para jogos, eu não curto muito jogos. A placa que eu tenho atualmente, ela só tem 4 GB de memória. Bom, então chega de churumelas, vamos fazer aqui um unboxing dessa GPU. O grande problema dessas promoções é a obrigatoriedade de você ter que pagar à vista. Hoje em dia, realmente, você ter um dinheiro reservado fica complicado. Então, eu quero fazer aqui um agradecimento aqui a um patrocinador aqui do canal. Não é bem um patrocinador, né? Mas ele deu uma colaboração. Eu precisava dessa grana à vista para poder comprar essa placa de vídeo. E aí, esse colaborador fez a gentileza de emprestar um dinheiro aqui para o nosso canal. E eu, infelizmente, teria que pagar ele de volta, logo em seguida. Glória a Deus. Tô pensando aqui quando é que eu vou pagar, mas vale a pena. O cara ele é um bom incentivador aqui do nosso canal. Bom, então aqui dentro da caixa nós temos plásticos bolha e o mais importante é a placa de vídeo. Caraca, gente, eu digo pra você, depois de muito tempo, essa é a minha primeira placa de vídeo que nunca foi minerada. Eu já tive tanta placa de vídeo, mas a maioria delas... Ah não, eu lembrando aqui, teve umas MSI que eu comprei na Terabyte, que também elas não tinham sido mineradas. Eram as placas também, eu acabei vendendo elas. Foram as primeiras a serem vendidas. Sapphire Pulse é a RX 580, modelo com 8 GB de memória. Essa placa aqui, bicho, ela é muito boa. Das placas que eu utilizava para mineração de criptomoedas, essas da Sapphire e as da MSI eram as placas que mais resistiam. Muito boa mesmo. Tinha uma taxa de processamento muito boa. Existem outros modelos da Sapphire, que é um modelo, esqueci agora, que é um modelo parecido com essa aqui, só que é um modelo mais turbinado. Me fugiu aqui o nome da placa qual é, eu vou botar aqui daqui a pouco o nome do modelo. Como você é burro. Ela é mais turbinada, ela tem 2 conectores de energia, acaba puxando mais. É como se fosse a Pulse Turbo, né? Acho que o nome não é esse não, mas eu vou me lembrar depois. Mas para mineração eu não gostava muito dela, porque acabava consumindo muito, eu tinha que botar uma fonte mais pesada. E essa Pulse daqui, essa 580, ela era muito econômica. Muito boa mesmo, bicho. Bom, vamos ver aqui então a belezura. Novinha, placa novinha. Ela é igualzinha assim com a RX 570 que eu tenho aqui dentro no computador. Vou até tirar para poder fazer a comparação. Eu vou pegar aqui a outra placa para a gente conferir e fazer uma comparação entre as duas. Essa aqui é a RX 570, que foi restaurada, né? Eu mandei aqui para uma loja que faz reparo em placas de vídeo, ela não estava funcionando. Eu mandei ela para uma loja em São Paulo chamada Paul Games. Eu vou deixar um link na descrição mostrando o vídeo quando essa placa chegou do reparo. Ela está funcionando direitinho. Ela é uma RX 570 com 4 GB de memória. E essa daqui é uma RX 580, ela tem mais núcleos de processamento e com 8 GB de memória, basicamente o dobro de memória que essa daqui. Não quer dizer que o processamento dela seja o dobro dessa daqui. Se você utilizar alguns sites de benchmark, você vai ver que essa placa ela equivale a 30% mais rápida do que a 570. Então a minha ideia é deixar ela como principal. Vou colocar aqui as saídas de vídeo nela, porque ela é um pouquinho mais poderosa. E essa daqui eu vou deixar como Crossfire para que ela seja utilizada no momento das renderizações de vídeo como um núcleo de processamento adicional. Vale destacar para você que está querendo colocar 2 placas de vídeo, importante que vocês
confiram se a sua fonte ela é suficiente para poder aguentar 2 placas de vídeo. Essas placas da AMD do modelo RX, começando da 470, tem a 470, 480, 570 e 580. A 470 ela já saiu de linha, mas é uma placa muito boa, bicho. Ela tem um desempenho e um consumo de energia muito interessante. É uma eficiência energética bem legal. Não precisa que você coloque uma fonte assim estúpida para poder fazer essa 470 funcionar. A 570 é uma evolução da 470 e a 580 é uma evolução da 480. Lembrando que a 580 ela acaba consumindo um pouco mais de energia. Que tal agora a gente colocar essas placas na máquina e fazer alguns testes de desempenho? Galera, eu quero mostrar para vocês aqui as 2 placas de vídeo funcionando simultaneamente nos nossos trabalhos de edição de vídeo. Antes da gente começar a fazer o teste, eu quero mostrar aqui como é que aparece aqui no monitor do sistema. A gente vai aqui aparece só o nome de uma placa, mas é a placa principal, é a placa nova, né, com 8 GB de memória. A gente vai aqui em relatório do sistema, gráficos e monitores. Então aqui aparecem as 2 placas, a RX 580 de 8 GB e a RX 570 de 4 GB de memória. Eu já utilizei outras vezes o Final Cut com 2 placas de vídeo. Na época eu fiz um teste colocando 2 RX 480 e depois eu troquei e coloquei 2 RX 580. E ela trabalhava suave, bicho, era show de bola. Mas era uma versão anterior do Final Cut. Eu acabei atualizando o Final Cut. Ele agora está com uma versão 10.4.9. Vou mostrar para vocês aqui como é que aparece, que talvez vocês não estejam cientes, mas para a maioria das pessoas isso acabou sendo interessante. Ele dá a opção de você escolher a placa de vídeo que você quer utilizar para fazer o render. Para a maioria das pessoas que possuem a placa de vídeo integrada e a placa de vídeo externa, você consegue selecionar qual placa de vídeo você pode utilizar para poder fazer o render. Algumas pessoas que têm Mac Mini, por exemplo, ligado a uma GPU externa, né? Existem alguns equipamentos que dá para você colocar uma placa de vídeo externa e fazer o seu processamento através dessa placa de vídeo externa. E você pode trabalhar também com as 2 placas de vídeo trabalhando simultaneamente. Isso é muito legal. No meu caso, eu não consegui botar aqui, ou pelo menos apareceu no monitor que as 2 placas estivessem trabalhando. Eu quero mostrar para vocês aqui como vai aparecer. Primeiro eu vou pegar esse projeto aqui e vou apagar os render filers que ele gerou já. Vamos apagar aqui. Deletar tudo, aí ele vai encher aqui os pontinhos. Para aparecer aqui os pontinhos todinhos, eu ainda gosto de fazer um outro recurso, que é o seguinte: eu vou botar aqui um efeito de cor, é esse carinha daqui, ó. Eu consigo atribuir cor, uma saturação no projeto inteiro, sem ficar mudando clipe por clipe. Agora eu venho aqui, saturação, e eu vou aplicar aqui só 5% para ele poder ficar ali para renderizar o vídeo. Uma outra coisa importante para a gente ver desse projeto, é um projeto em 4K e ele está com 30 frames por segundo. Um projeto de 6 minutos de duração. Então é um projetinho um pouco pesado para computadores mais simples, né? Então até esse meu aqui que tem 2 placas de vídeo, ele leva um certo tempo aqui para poder fazer esse processamento de imagem. Então é uma edição aqui que tem muitos cortes, tem alguns efeitos, tem alguns vídeos que eu coloco por cima dos vídeos originais. Esse é o monitor do processador. Ele está aqui com alguns núcleos trabalhando porque eu estou capturando a tela. E aqui são os módulos de processamento gráfico, né? A placa de vídeo RX 580 e a RX 570. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ativar a renderização para vocês poderem conferir como é que vai aparecer aqui no monitor. Tem outra forma de enxergar aqui também. Como vocês podem perceber, aparentemente somente a RX 580 é que está trabalhando. A RX 570 ela fica parada e isso me encucou bastante. Eu mexi aqui no Final Cut, reinstalei o Final Cut, apliquei outros filtros. Claro que a depender do filtro que você coloca nos seus vídeos, você vai usar mais processador ou mais placa de vídeo, a depender do efeito. Existem efeitos de iluminação que acabam utilizando mais placas de vídeo e outros efeitos é mais o processador. Eu vou dar uma paradinha aqui, você vê que aqui ó, a placa de vídeo não está sendo utilizado bastante, né? Então eu vou dar uma paradinha na renderização
iluminação. Vou pegar aqui um efeito de luz que eu sei que ele acaba puxando bastante da placa de vídeo, que é essa iluminação daqui. Vamos colocar ele aqui no comecinho do projeto para ele poder renderizar ali, tá? Final Cut, Preference, e vamos fazer aqui Background Render. E aí vamos ver como é que ele vai se sair. E aí mais uma vez lá, ó, a RX 580 trabalhando, a RX 570 não aparece no painel. Para esse efeito, você vê que não é utilizado tanto o processador. Você vê que está lá puxando mais da placa de vídeo. Então, galera, às vezes vocês ficam pensando assim, minha edição de vídeo eu preciso de placa de vídeo potente. Para determinados efeitos não precisa, dá para você fazer de boa se você tiver um processador razoável. Mas para alguns efeitos de iluminação, a placa de vídeo é essencial. Bom, de qualquer forma, apesar desse monitor não apresentar o processamento da RX 570, que foi a minha primeira preocupação, né? Poxa, eu tô com duas placas de vídeo e não estão sendo utilizadas, que adianta ter duas placas de vídeo. É verdade. Reparem que aqui no monitor da 570, a gente tem aqui o clock da 570, ela aumentando aqui para 1 GHz e a outra também. Se eu parar o render, repare que as duas voltam para o standby aqui, ó, para 300 MHz. No caso aqui a 580 está acelerado porque eu estou usando a captura de vídeo e ele acaba utilizando a placa de vídeo da RX 580. Mas na hora que eu ativo o background render, a RX 570 começa a trabalhar. Então, de fato, a minha preocupação era, será que ela está funcionando? Então está funcionando, mas por algum motivo no monitor do sistema a RX 570 não aparece. Preciso fazer o teste de outra maneira. Fechar aqui o Final Cut. Eu vou fazer um teste com vocês agora, utilizando o DaVinci Resolve. Há um tempo atrás eu utilizava o DaVinci Resolve para poder fazer meus projetos, mas eu confesso que ele é um pouco mais confuso de trabalhar. É mais difícil, é mais profissional. Eu acho que tem até mais recursos do que o Final Cut, mas ele é muito difícil de mexer. E o Final Cut é muito simplinho para você poder fazer vídeo mais rápido. Realmente, para mim, o Final Cut foi melhor. Eu vou pegar aqui aqueles vídeos daquele mesmo projeto que a gente estava olhando agora há pouco. Vamos jogar aqui nessa timeline. Eu vou jogar todos de uma vez só. Deixa eu tirar aqui esse monitor de cima, deixar aqui o processador aqui e a placa de vídeo aqui. O DaVinci Resolve também tem alguns recursos de placa de vídeo que dá para você ajustar, que é aqui em Preference e Memory and GPU. Aí aqui o que eu fiz? Eu deixei configurado aqui para Metal, que é uma configuração de processamento para placas AMD. Então o OpenCL também dá para trabalhar com AMD. Agora, se eu tivesse placas de vídeo da NVIDIA, eu utilizaria esse recurso aqui do CUDA, que ele trabalha com placas da NVIDIA. Então eu marquei aqui Metal e ativei aqui manualmente as placas de vídeo. Você pode até selecionar qual placa de vídeo que você quer trabalhar. No caso aqui eu marquei as duas. Depois eu posso fazer um teste, ao invés de Metal, utilizar o OpenCL. Ele muda aqui algumas configurações, mas para que seja aplicado eu preciso reiniciar o DaVinci. Então não vou fazer isso agora, vou deixar aqui no Metal. Para que eu possa utilizar aqui nossa placa de vídeo para processar legal nesse vídeo, a gente tem que vir nessa edição de cor aqui. Deixa eu tirar esse carinha daqui da frente para a gente poder enxergar. Eu preciso aplicar alguns efeitos aqui nesse vídeo para poder ele dar uma utilizada maior nas placas de vídeo. Então primeiro, vou pegar aqui esse trecho de vídeo, vou só mudar aqui um pouquinho a saturação do vídeo e vou colocar um efeito de luz para que possa utilizar mais placas de vídeo. Ó, tem um efeito aqui, esse Gaussian também, ele dá um efeito legal. Só que eu vou tirar aqui um pouco a intensidade dele, tá? Só para que ele possa trabalhar, mas não precisa distorcer a imagem. Vamos adicionar um novo efeito. Vamos pegar aqui um de iluminação, esse Lens Flare. Ele bota um pontinho de luz ali, ó. Eu posso colocar esse pontinho de luz aqui. Olha só o efeito legal que dá, ó. Muito show, né? Vamos botar aqui nessa lâmpadazinha. E vamos colocar mais um efeito, já que é para exagerar mesmo. Vamos botar um outro de luz aqui. Vamos botar Lens Reflection. Pronto, deu um efeitozinho aí. Só vou tirar um pouco aqui. Beleza. Vamos aplicar esse efeito aqui aos outros clipes também, tá? Então vou copiar aqui esse efeito. Colo aqui, colo aqui, colo aqui e colo aqui. Vamos voltar lá na parte de edição. Vamos botar o nosso monitor de sistema aqui. E agora a gente vai renderizar esse vídeo aqui para ver como é que ele vai trabalhar. Vamos botar aqui no formato do YouTube. Quero no formato Ultra HD, que é o 4K. Não quero que salve em QuickTime, eu quero em MP4. Vamos escolher uma pasta aqui para ele salvar. Vamos botar aqui no desktop mesmo. Adicionar essa configuração. Beleza.
E agora vamos fazer aqui um render. E agora vamos ver, posso até abrir aqui o outro monitor para a gente ver como é que o computador vai se sair nesse processamento. Olha só, basicamente esses efeitos que eu coloquei no vídeo são efeitos que acabam utilizando mais a placa de vídeo, menos o processador. Aquela utilização do processador ali é por causa da captura de vídeo que eu estou fazendo simultaneamente. Mas repare que a placa RX 580 e a 570 estão trabalhando simultaneamente, cada um consumindo 227 watts, 230, 250 watts, e a de baixo a mesma coisa. Você vê que elas consomem muito parecidos. A diferença é que a RX 580 ela tem mais núcleos de processamento e ela tem um clock um pouco maior do que o memory clock da 570. Realmente a 580 é um pouco melhor que a 570. Se eu tivesse duas 580 seria muito show de bola, aí ia funcionar melhor ainda. Mas essas duas já estão muito boas. Então galera, como vocês podem ver, a minha preocupação das placas de vídeo não estarem funcionando já foi pro brejo, então beleza, agora eu tô feliz. Agora eu gostaria muito aqui no Final Cut, que é o software que eu utilizo mais para poder fazer as minhas edições, pudessem estar trabalhando com essas duas placas de vídeo simultâneas. Mas eu vou descobrir e em breve eu vou estar colocando aqui, disponibilizando para vocês qual foi o macete que eu descobri para colocar as duas placas de vídeo para funcionar em força total no Final Cut. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal, deixar aquele like para ajudar o nosso trabalho e até a próxima.